Boa tarde a todos. Boa Então, tarde, Pedro. o Alejandro está apresentando o Ido, que é um professor e trabalha com tem influências diversas. Eu estou tentando passar a imagem aqui, gente. Desculpa, só um minutinho que no meu aqui ainda não apareceu. Só um minutinho, gente. Agora sim. Have you. Ok. Ido, welcome Então, to o Cyber Alejandro acabou Sangha. de apresentar o Thank you Ido. very much. Então, antes da conversa aqui, eles estavam conversando, antes das câmeras, e a tradição tibetana, do Burn, do budismo, eles treinam muito a mente e tem muitas explicações, teorias sobre a mente, mas e aí, muitas vezes, no sentido prático, parece que está faltando, em muitos praticantes, faltando o aspecto do movimento do corpo, né? Como o Ido colocou bem, o corpo tem uma forma de expressão que é necessário para ele se expressar completamente na sua plenitude, o que só acontece pelo movimento. Então, esses movimentos, esses tipos de movimento, os sons que saem desses movimentos, se eles não são preenchidos, o corpo não está se expressando completamente, vivendo completamente. Então, a gente entende isso muito bem na mente. Então, no Rushin, que cada emoção precisa ser expressa completamente, independente de ser boa ou ruim. Se as pessoas dizem, se a criança não puder expressar a raiva completamente, ela não vai poder expressar o amor completamente. Então, todos os aspectos das emoções precisam ser expressados. E da mesma forma, o nosso corpo também, ele precisa se expressar. Então, nas práticas de Rushin, a gente vai por 49 dias. Você tem que ser tipo um macaco, um tigre, um rato. A forma que o leão se move é muito diferente que o rato corre. O rato tenta se esconder, ele vai se encolher, mas o leão vai se expressar, vai através do som. Então, o leão e nós, a gente precisa expressar esse leão dentro de nós, no movimento, no som. A gente precisa expressar o rato dentro da gente, porque se você não expressar no movimento e no som, aqueles ratos, eles vão viver dentro de você para sempre. Você não quer que aqueles ratos vivam dentro de você para sempre. Então, a experiência do Tenzin Rinpoche vindo para o Ocidente, que há muita falta de movimento. E não talvez no nível que o Ido está fazendo, mas o Tsalung, o yoga, ginástica. Então, nessa vez no Retiro de Verão, todo dia, de 6h30 às 8h30, todo mundo andava 6 milhas, todo mundo. E aí você via que, quando você vai, as pessoas, o coração está trabalhando, estão rindo, estão conversando, muda tudo. E, ao invés de tentar sentir uma alegria sem movimento, entendeu? Então, o movimento é chave. Então, lindas palavras, e ele vai voltar agora para a pergunta do Rinpoche sobre um pano de fundo específico. Ele começou com artes marciais tradicionais, com 6 anos de idade. Isso também era um dos veículos principais de movimento para ele. Os conceitos ainda não estavam muito claros, ele era muito novo.
Então, tá checando o som. Mas, então, isso estava influenciando muito a experiência. E durou um tempo, e aos 15 anos, ele viu esse fenômeno da capoeira. E isso levou as coisas para um outro nível. E o motivo disso é que a capoeira não é algo que pode ser categorizado como artes marciais apenas. Tem um aspecto cultural, tem camadas de rituais, até religiosas. Tem uma coisa acontecendo fora com o corpo para as pessoas e pode tomar diferentes faces, desde grande violência até morte, até uma parte mais teatral, uma forma de dança, de transmitir uma mensagem secreta. Então ele não veio dessa cultura, ele teve que aprender a linguagem, teve que aprender a música, percussão, e teve que aprender a atuar, que também é parte. E, e ele teve que aprender a estar nessa troca cultural. Aprendeu o aspecto religioso, que não vinha da religião dele, mas que eram religiões muito mais antigas, que vinham da África e que tinham um traço em comum com outras religiões antigas que se perdem. Então, isso foi um grande passo para o Ido, abrindo a mente dele para o conceito de movimento. Tem uma palavra especial, uma experiência em capoeira, que é chamada axé, ou axé, né, talvez, e toca em diferentes camadas, e tem um paralelo dessa palavra com a palavra lung, e na linguagem original dele, em hebraico, tem também uma palavra parecida. Então, a palavra que eles usam para espírito também é vento, e para alma é uma outra palavra. E isso também era algo que estava acontecendo, um fenômeno do aspecto energético que está mudando no corpo. E isso toca em algo muito interessante que o Rinpoche mencionou agora. É a conversa entre o corpo e a mente através das emoções, como um aspecto que reconcilia, como um aspecto que transmite entre corpo e mente. Eu acho que um grandes problemas de hoje é que a gente abandonou o corpo, por um lado, e por outro lado, as armadilhas do corpo, o fato que ele pode nos armadilhar. Mas essas armadilhas são muito diferentes em tempos antigos, porque o corpo tinha que estar envolvido, a vida era muito física, só para você achar água ou sobreviver, tinha as montanhas, todo mundo se mexia, todo mundo era atleta. Então, quando essa prática do corpo se tornou uma parte central para o Ido, então ele vem de um passado muito cerebral, assim, educação judia muito que é focada, muito judaica, muito focada no intelecto, em discussão, conversa. E ele viu um grande problema ali, porque a forma que eles recebiam, eles ficavam corrompidos por isso, porque e o corpo, por outro lado, nunca mente. O corpo é sempre muito honesto. Então, isso levou ele mais e mais nessa direção. E foi lindo da forma que Rinpoche descreveu diferentes animais como metáforas, que na verdade esses animais estão dentro da gente de muitas formas.
Então, tem diferentes modelos e mapeamentos, né, da nossa evolução vindo desses animais, né? Então, ele agradece o que você compartilhou. Então, obrigado, Ida. Muitas coisas vêm à mente. Uma delas é o que você disse do antepassado judaico, que o Alê também tem esse aspecto racional e que existe também, em parte, no budismo, e esse axé, esse aspecto energético da, da respiração, de certa forma, combina o corpo e a mente. E o Alê está comentando que ele já ouviu falar antes, ouvido e que relaciona com o que o Rinpoche comentou, que relaciona com o Rushin, a gente tem coisas que estão presas, estagnadas no nosso corpo, e o movimento, ele permite que isso se liberte. Então, seja o nosso aspecto mais de o rato interno, ou o leão, então todos esses diferentes seres que estão dentro de nós, estamos liberando eles. Um movimento como liberdade, mas sem perder esse chão, se isso faz sentido da forma que você se relaciona. Então, uma frase linda que vem de Ida Wolf, e ela era uma amiga de Mushev, e eles falavam como alunos, mas nunca se conheceram de fato muito. Mas eles falavam que as questões estão nos tecidos. Então, a abordagem psicoanalítica freudiana muitas vezes falha justamente por causa disso, porque o acesso está sendo para o disco rígido errado, para o hard drive errado. Então, porque a memória e a forma que a gente encapsula as experiências e as impressões, e até como que a gente é, de muitas formas, isso está gravado no corpo. E é claro que só para trabalhar nessa questão a gente tem que ir para o movimento. Isso vai destravar muitas coisas. Uma vez ele comenta que conheceu um psiquiatra e perguntou: você já ficou deprimido? E ele falou: não. Ele falou: claro, você se mexe muito para isso. Tem algo sobre o movimento, mesmo quando é muito simples, sem muitas instruções, que faz muito para a gente, faz muito bem para a gente, nos limpa, mobiliza e toca aspectos que são difíceis de tocar e trazem para a superfície. Mas também, dito isso, existem as armadilhas, os prazeres, o gosto, não gosto, a orientação do corpo que está meio corrompida, não pelos mesmos truques do intelecto, mas corrompida pelos seus próprios truques do corpo. E é importante mencionar isso, porque de muitas formas tem aspectos físicos da nossa cultura que se desenvolveram tremendamente. A gente tem as Olimpíadas no próximo mês em Paris, onde o Ido está, e recordes são quebrados, performance incrível sendo. Mas o que o Ido se refere como desenvolvimento do movimento e da autoprática, isso, na verdade, tomou um passo para trás enorme. E as pessoas estão desconectadas do senso do seu corpo, do movimento e do sentimento de prática também. Mas não só através desses meios, mas prática tem outros meios também. Isso está sofrendo. Então, você até comentando aqui, pedindo para o Ido comentar um pouco mais sobre que em algumas tradições, como no budismo tibetano, existem práticas de movimento
mas a aplicação ela não está muito divulgada no dia a dia. Então, as pessoas têm questões físicas, mesmo bons praticantes, mas, no contrário, no Ocidente, as pessoas são super identificadas com o seu corpo, se identificam tanto com o seu corpo, mas o senso de é totalmente perdido. Eles acham que o corpo é eles mesmos, que o abdômen sarado é eles mesmos. Se eles perderem um gominho, um sexto deles do abdômen, um sexto deles está indo embora. Então, eles, o Rinpoche está comentando desse equilíbrio entre que o corpo é uma forma de você se encontrar e que a mente é uma forma de você exercitar o corpo, e os dois se encontram. E a gente fazer os dois em união como algo, um todo, né? Então, o Ido está comentando que isso toca o aspecto da prática que ele estava falando. E a educação sobre como construir a sua prática. E ele acha que o Rinpoche está fazendo um trabalho maravilhoso na sua área, sobre as suas perspectivas e abordagens com ferramentas antigas que são trazidas para uma vida moderna. Isso é algo lindo também na cultura tibetana, que permite essa interface com o Ocidente de uma forma muito diferente. E ele também aprendeu de fora, através das experiências que ele teve, muito sobre a prática ao observar e ler e aprender alguns aspectos das práticas tibetanas. Práticas físicas, mas não só isso. Então, ficar preso no corpo, ou ficar preso no intelecto, ou ficar preso na camada emocional, todos isso são possíveis armadilhas para a gente se identificar, né? E o que ajuda é primeiro ter uma certa relação com a prática, antes de você ter uma relação com o meio e como seguir. Então, por exemplo, o corpo, a estética do corpo, ela pode ser respeitada, tem alguma correlação até com saúde, mas até mesmo a saúde não é talvez a melhor direção. Isso pode nos levar a uma identificação, por exemplo, saúde e longevidade pode ser apresentado como algo maior, mas isso é tão menor do que qualquer outra orientação, como a beleza do corpo. Então, quando você está aprendendo os conceitos da prática e como se descobrir a si mesmo, a evolução de si mesmo, o descascar dessa cebola, a gente usa diferentes meios e esses meios vão sendo mudados. Por exemplo, como alguns brinquedos que são dados para você e depois eles são tirados e substituídos por outros brinquedos. Então, isso que o Ido usa para evitar que as pessoas caiam nessas armadilhas. Então, por exemplo, ele propositalmente mudou a si mesmo, a sua estética, seu físico. Ele tá 15 quilos mais leve hoje, também para fazer um ponto sobre músculos e identificação com isso, ou algumas imagens de movimento. Então, algumas coisas que a gente poderia usar, algumas coisas, é, a gente pode usar esses diferentes meios e educar os outros sobre isso, e aí a gente com isso tem uma chance melhor de evitar essas armadilhas. Alguém chega para ele e pergunta como fazer plantar bananeira, e ele apoia completamente ele ou ela, e dá as melhores ferramentas e leva ela até esse caminho. E vai chegar um momento e ele vai falar: tá bem de plantar bananeira, agora vamos fazer outra coisa. E outra pessoa pode estar. Então,
ele vai fazendo bem gradual, como reter a respiração, ou mudar o peso de um lado para o outro, ou uma experiência somática, como você experimenta o seu rosto, o seu cotovelo, e as pessoas conseguem se relacionar. Então, e no caminho eles descobrem tantas coisas sobre eles mesmos no aspecto mais profundo. Então, é isso que ele tem usado. Então, o Ale está comentando que ele adorou a expressão as questões nos tecidos, que em inglês rima, em português não rima, infelizmente. Então, no budismo tibetano tem essa questão do apego, né? E Rinpoche tem trazido essa questão dos movimentos nos retiros de manhã cedo, e se ele acha que isso tem algo a ver com essa questão estar nos tecidos, em mexer, soltar, e aí a gente volta para sentar e receber os ensinamentos de um outro lugar. Por que você, Rinpoche tem focado nisso? Então, de onde ele está vindo é bem simples, bem básico. A comunidade dele no Ocidente, em geral, as pessoas que estão seguindo o Dharma, estão ficando cada vez mais velhas e tem cada vez menos gerações mais novas entrando, pelo menos nos Estados Unidos, em alguns países. E os nossos praticantes, que estão mais velhos, estão tendo cada vez uma dificuldade maior de se levantar da almofada. E eles começam a se identificar com aquilo e começam a dizer, isso é a idade, nessa idade é isso que acontece, eu tenho problema no joelho, não posso fazer isso. Então vocês vão lá dar a caminhada e eu vou ficar aqui. Então, uma coisa é ter uma questão com os movimentos. É tudo bem que você não se mexeu por muito tempo, você tem essas questões. Mas a pior parte é quando você se identifica como incapaz de se mover. Aí é um problema. O que eles estão falando é que as pessoas estão falando, isso é o final da minha vida, isso é o final do meu corpo. Mas isso não é verdade. O corpo é muito flexível, num período de tempo adequado. As pessoas têm que acreditar em si mesmo, independente da idade que tem. Você ainda pode trabalhar com o seu corpo. É, cada movimento do corpo vai ajudar a elevar sua consciência em diferentes níveis. Então, isso é importante para o nosso grupo entender. Eu sinto da mesma forma também. Poxa, presta muita atenção no sono. Ele sabe quando ele está precisando se mexer mais. Quando ele não se movimenta, que o sono dele é diferente, que o humor dele é diferente. Então, não dá para abrir mão do movimento. Enquanto você tiver um corpo. E o outro aspecto que ele tenta enfatizar também, essa questão do movimento, não depois, mas ao mesmo tempo, você tem que olhar a mortalidade do corpo e essa, esse aspecto eterno do seu espírito e a mortalidade do seu corpo. A gente mantém essas duas coisas ao mesmo tempo, porque um dia a gente não vai ter o mesmo corpo, a mesma capacidade no corpo, e um dia vai ser o fim do seu corpo. Então, nesse momento, o seu corpo se vai, mas você não se foi. Se você souber que o seu corpo não é você, você não terminou. Que muitas pessoas, quando o corpo termina, aquilo é o fim da pessoa. Então você quer ter essa educação simultânea do corpo e do espírito, uma coisa apoiando a outra. Maravilhoso, obrigado, Rinpoche. Então tem uma pergunta aqui da audiência. Ele está perguntando ao Tenzin, mas poderia ser para os dois, que a pessoa faz alguns movimentos de túmulo
e que ela tem tido um ombro meio congelado, meio travado. E ela tem umas questões de ciático, que é difícil de meditar, mas parece que o ombro travado é um padrão e deixa ela nervosa em relação a se exercitar. E ela está no 50 e poucos anos. E qual seria a sugestão? Então, ele já passou para o ídolo. Então, é muito difícil responder essa pergunta de forma geral sem conhecer a pessoa. Então, ele começaria com aspectos meio educacionais, assim. Então, essa é a sugestão, normalmente, nesses casos. Significa que há uma fase de colher informações, de entender, conhecer essa doença que a pessoa tem e não conhecer a doença que a pessoa tem, não a pessoa que a doença tem. Então, entender o que está acontecendo no ombro, pode ser pela observação, quais movimentos estão trazendo movimento, quais não estão. E essa parte de passar uma semana ou duas observando isso, experimentando, é quando ele levanta, é quando o braço vai para trás, é o movimento de rodar, o que está incomodando. Essa seria uma parte inicial importante. E aí, dali, vão surgir naturalmente algumas soluções, algumas práticas. Uma, uma prática que é bem básica, que ele recomenda, que é bem básica, mas ele recomenda, é se pendurar. Você pode se, você pode se pendurar num corrimão, assim, e esticar para trás. E aos pouquinhos, você pode segurar uma barra também depois, gradualmente, com o tempo, ou até anéis. E aos pouquinhos você vai esticando e passando um tempo ali. No começo, talvez 10, 20, 30 segundos. E esse aspecto relaxado, que é diferente de você fazer barra, né, que é um exercício de força. Então, isso ajuda nos machucados de ombro. Então, ele recomenda, se isso ajudar, a pessoa vai acumulando mais e mais tempo todo dia. Então, ou então bota uma barra, uma porta em casa. Se puderem passar ao longo do dia pequenos períodos de alguns segundos que somam 5 minutos, isso pode remodelar até a estrutura óssea. Isso tem sido usado pelas pessoas por muito tempo, porque a gente também foi feito para escalar, se pendurar, a gente também é feito para isso. A gente faz isso muito quando a gente é criança, né? E isso volta à função do ombro e pode ajudar as questões de lombar e de nervos. Mas o primeiro ponto seria tentar entender o que está acontecendo ali. É muito pessoal. Não precisa ser nem em palavras ou uma definição médica. É uma autoexperimentação que ele sugere. Maravilhoso. Obrigado. Então, será que o Rinpoche gostaria de adicionar alguma coisa? Então, ele adorou o que o Ido falou. Não teria muito mais a falar. Ele faria a mesma coisa. Sim. Tem um pequeno desafio que ele pegou essa informação muitos anos atrás e o Ido colocou alguns exercícios no blog dele. E ele chamou de o desafio de se pendurar. Então, tem no blog dele isso. Tiveram participações de milhares de pessoas.
e muitas pessoas escreveram cartas, milhares de pessoas escreveram cartas para ele, cancelaram cirurgias, porque depois fazer isso por 30 dias. É uma coisa incrivelmente potente e simples. Pode parecer engraçado ou muito, muito fraco, mas é uma prática, na verdade, muito potente. Se você continuar e fazer isso de forma gradual e somar. A mãe dele, que pratica com ele, já tem 70 anos, tem praticado se pendurar. Todo mundo que ele conhece que tem questões com o ombro, que é basicamente todo mundo, pode se recomendar. Então, o Rinpoche perguntando que ele aumenta até um certo limite. Qual seria o limite para cima? Então, o Ida está comentando que isso pode ir até o aspecto muito extremo, que ele tem uma grande capacidade de se pendurar de forma relaxada. As pessoas vão gradualmente acumulando até 5 ou até 10 minutos por dia, mas com pequenos intervalos. Então, cada vez que a pessoa passa debaixo de uma barra debaixo da porta, ela se pendura 30 segundos. Então, isso é uma prática de movimento, não é uma prática eh, de não é uma prática de força ou de preparo físico. Então, tem essas práticas de movimento que são entrelaçadas no dia. Da mesma forma, no ALE, que a prática pode se tornar muito oficial, e a importância da prática não oficial. Então, as pessoas perguntam, por que que você pratica tantas horas? Ele pratica 8, 12 horas por dia, e a razão é simples, porque ele está querendo praticar 24 horas. Qualquer coisa menos que isso não é uma prática verdadeira. Então, o conceito da prática deveria transformar, não é um exercício, pode começar um pequeno gesto físico, como se pendurar. Então, ele, por exemplo, você se agachar, por exemplo, agora ele está na cadeira, então ele está em cima da cadeira, mas ele está trabalhando as pernas, assim, ele está tensionando um pouco. Então essa parte que você documentou da prática ser 24 horas na tradição tibetana e em outras, você fala esse aspecto da prática formal e da prática informal. Talvez o Rinpoche possa falar um pouco sobre isso. E essa palavra que a gente usa é integração. Então, como usar a prática formal que a gente faz e integrar no resto do dia? Forma que não é só, sei lá, uma hora de prática e as outras horas a gente está totalmente perdido. Então para o Rinpoche, como que a gente pode integrar melhor nossa prática formal e informal? Então, na experiência pessoal do Rinpoche, quando você está fazendo qualquer movimento, ou simplesmente andando, simplesmente de andar, sentir o céu, se expor à luz, sentir a brisa de ar, sentir a energia. Claro que você pode fazer essa integração com os elementos, seria lindo. Mas como a gente é um pouco ganancioso, a gente precisa de um pouco mais que os elementos. Então, ele escuta muitas coisas, como livros, por áudio. Então, ele está escutando alguma coisa e aí ele consegue andar muito tempo escutando alguma coisa. E também, quando ele vai na academia, alguma coisa assim, fazendo diferentes movimentos, ele não faz apenas movimentos só para praticar. Ele também está meditando, refletindo alguma coisa. E aí, no final de algum exercício, ele tem uma reflexão
da vida dele, e aí às vezes ele anota aquilo entre um exercício e outro. Então a mente dele está sempre ativa, engajada, enquanto ele está fazendo o movimento. Para ele, ajuda isso. Tem um amigo que fala para ele, quando você está fazendo o movimento, só foca no movimento. E ele entende isso, claro que ele entende isso, mas que ele consegue fazer mais movimento físico quando a mente dele está engajada criativamente em alguma coisa. Essa é a experiência pessoal dele. Então, voltando, Ido, algumas coisas que eu ouvi da entrevista com você, uma outra entrevista com você, o Rinpoche mencionou os elementos, e se você pudesse comentar sobre o ambiente, e não só o ambiente externo, que é lindo, mas o ambiente em geral, que é o que você chama de pe- pequeno quadro e grande quadro. Então, o conceito de pequena moldura, grande moldura, não está relacionado só ao ambiente, é mais uma forma de discutir com as pessoas, orientando o corpo no- sobre se mover o corpo no espaço, ao, em contrapartida a um outro módulo que é um micromovimento, que é mover o corpo dentro da sua própria moldura, que são pequenos micromovimentos que acontecem sem grandes movimentos no espaço ao nosso redor. Então, esses pequenos micromovimentos são, na verdade, o que constroem os grandes movimentos, os movimentos espaciais. Mas eles foram negligenciados, não são apreciados. E a gente está sofrendo por causa disso, de forma desnecessária. Então, por exemplo, a gente é educado a mastigar com a boca fechada, mas, na verdade, a boca de um omnívoro, a gente deveria mastigar de uma forma bem tridimensional. A gente veria isso na África, em qualquer tradição. Então, por essa limitação, e como a gente mastiga, a gente começa a ter um monte de problemas com maxilar, com dores de cabeça, tensão no pescoço, etc. Os pequenos movimentos não são fáceis de conceitualizar, então é difícil de trazer de volta, mas é presente em muitas práticas iógicas, por exemplo, as práticas indianas de Kachari. Então ele tem certeza que também devem existir práticas tibetanas que talvez sejam menos conhecidas, mas que trabalham esses aspectos. Então, tem comentando que o James Nestor, no seu livro sobre mastigar e como mastigar está ligado à respiração, como tem uma ligação direta entre mastigar e a respiração. Então, tem muitas manipulações e possibilidades de cura só de ficar com a boca aberta por um período de tempo. É, impressionaria as pessoas do que poderia ajudar as pessoas só de ficar aberto, com a boca aberta por um tempo. Então, existe todo um processo que o corpo começa a fazer. É só uma questão de tempo, porque tem muita tensão. E, como a gente falou, as questões estão nos tecidos. Então, a gente está segurando muitas coisas aqui no maxilar, na língua e na boca. E na respiração é afetada por isso, a liberdade de respiração. E a respiração afeta outras áreas. A gente respira 23 mil vezes por dia. Então, vamos dizer que você tem uma ótima prática de movimento. Você faz 6 horas por dia. Mas se você não transforma a forma que você respira, então, em termos de hábito, é quase impossível você realmente se transformar.
o corpo vai sempre trazer a postura de volta, vai trazer de volta questões digestivas, questões de lombar. Então, as pessoas têm um ponto de vista muito limitado do que significa a prática. Então, os pequenos movimentos podem ser nas costelas, ou então nas escápulas. Então, são pequenos movimentos, como se fossem que ele chama de na pequena moldura. E isso não é sexy, não é popular. E não dá para você botar no Instagram facilmente, transmitir. Então, a gente está perdendo isso. E quando a gente vai para os grandes movimentos, pros- no, na moldura grande, e que ele pode fazer, por exemplo. Então, por exemplo, uma planta bananeira ou mortal para trás, ou correr rápido, ou fazer uma barra. Então, esses, esses movimentos são construídos a partir dos pequenos elementos. E se os pequenos elementos não estão lá e não estão funcionando, a gente está compensando e a gente está, na verdade, destruindo o nosso corpo ao fazer os grandes movimentos. E é aí que entra a má reputação de movimento e exercício. Que as pessoas sabem que se você não se mover, você vai ter questões e dor. Mas se você se mover, você vai ter outras questões e problemas. Então, tem Rinpoche comentando que, falando sobre dor, então, sobre fazer os seus alunos sofrerem, que era uma frase que o Ido tinha comentado. Então, Muhammad Ali estava falando quantas flexões você pode fazer. Aí ele falou, eu não sei, só conta quando começa a doer. Então, a dor, claramente, seja física ou emocional. Então, por exemplo, história de Milarepa, que pedia para o aluno construir, destruir, construir, destruir. Então, ele estava sofrendo ali. Então, no Ocidente, a gente falaria que está abusando do aluno. Poderia ser processado por aquilo. Mas, nos tempos antigos, aquilo é parte do método, né? Testar a habilidade e levar até o limite, para que ele sinta o limite e os desafios. Como que você trabalharia isso de uma forma balanceada? Então, é muito verdade o que você está falando, Poxa. E a nossa relação com sofrimento, com dor, é culpar, né? E o outro lado é usar agora a dor como um disfarce por alguns professores. Então, por exemplo, quando ele fala que ele faz os alunos sofrerem, o significado não era para nenhum ganho pessoal, só daquele próprio praticante. E isso tem que ser muito limpo e muito honesto. A gente tem que ter uma espécie de um jogo ali. Mas, dito isso, sofrimento é a natureza da gente estar aqui. Tem algo na natureza da gente, algo a ver com a gente estar aqui, que para a gente se liberar do sofrimento, a gente passa por muito sofrimento. E o sofrimento, na verdade, é o método por trás da transformação. É a fricção, é a fricção que constrói e que você se descobre, esse reconhecimento mais profundo de quem nós somos, o que nós somos e até onde podemos ir. E dizer que o método é livre de dor ou que o sistema é totalmente seguro, isso não tem nenhum significado. Nenhum sistema que é útil é totalmente seguro. Se certas medidas não são tomadas, o sistema tem muito risco e tem um potencial risco ali dentro. Por exemplo, o tumo é uma prática extremamente potente.
E se você não trabalha aquilo de forma cuidadosa, você pode criar algumas questões. E ele já viu isso acontecendo. Então, isso é esse lugar de honestidade, assim. E aí, para a gente levar a melhor forma de desafio, que talvez seja a melhor palavra. Então, qual é o desafio correto para o próximo passo do desenvolvimento daquela pessoa? Então, o sofrimento tem que ser levado em conta do que é necessário. Por exemplo, a praticante Brenda, que quando ele recomendou ela de se pendurar, talvez aquilo doa um pouco. Ela vai sentir a pele no corpo, na mão, doer um pouco. Talvez a pegada vai doer um pouquinho, mas ela vai ter benefícios, vai ficar mais forte e possivelmente o ombro fique melhor. Então aquele sofrimento ele faz sentido, mas o que as pessoas erram é quando o desenvolvimento mais profundo de si mesmo, quando as pessoas estão tentando se liberar de um trauma ou de estarem muito presas no intelecto e não entendem que o mesmo mecanismo é aplicado ali, assim como treinar um músculo. Tem que ter um certo mecanismo, um certo processo para trabalhar com isso. E é por isso que a gente tem essas lindas oportunidades de encarar os desafios, experimentar a dor. É uma bênção experimentar a dor e nos dirige e seria lindo se a gente conseguir mudar a nossa conexão com isso. O Rinpoche está comentando que na tradição é, do bom é muito importante. Se você não encarar o seu sofrimento, você nunca consegue superar o seu sofrimento. Basicamente, se você não encarar a sua dor, se você não encarar a dor de curto prazo, você não vai conseguir superar a dor de longo prazo. Significa que se você não olhar a dor, não é que ela não está ali, ela está ali, mas ela só não está emergindo. Então, no aspecto físico, emocional, de relacionamentos, qualquer questões humanas precisam ser encaradas para serem superadas e não negadas para serem superadas. Então, uma forma de sofrimento que muitas pessoas evitam, o Ido está comentando, e que muitas pessoas nem conceitualizam dessa forma, mas é o tédio. O tédio é muito importante ser trabalhado e é uma forma de sofrimento. Que a gente tá sempre ocupado com alguma coisa e, e pode interagir muito mal com o cenário que a gente julga entediante. Então, isso é algo que ele usa muito para o benefício das pessoas. Então, é claro, se você quiser ficar forte, você vai para academia. O que a academia vai fazer te sentir? Vai te fazer se sentir fraco. Quando você começa a levantar o peso, você se sente cansado, você se sente mais fraco. Aí você se sente, se conecta a sensação de estar fraco no treinamento com estar mais forte. Então, o mesmo mecanismo aplica o tédio. Então, ele convida as pessoas a se educarem e sobre a pessoa ficar ali com tédio. Então, o que o professor Huberman comenta na neurologia, que é uma fricção límbica. Então, esse esforço por focar é doloroso. E é doloroso por um tempo, por muito tempo. E muitas pessoas não veem o final daquilo ali. E existe. Existe uma massa crítica que pode ser construída com o foco. Então é aí que as pessoas estão sofrendo sem necessidade. Isso é uma outra forma de sofrimento.
sofrimento de segundo grau, em vez do sofrimento imediato e sofrimento mais cru, eles estão sofrendo de uma forma que não é nem humana. Então, agora o Ale está comentando o que seria uma prática sobre se banhar de tédio. Então, alguém poderia ir até ele e, e, e ele pegaria, por exemplo, um pedaço desse de pau e ele pediria para a pessoa equilibrar aquilo ali. E é divertido, né, fazer isso por 1 minuto. Mas às vezes ele pede para a pessoa ficar 1 hora fazendo isso. E seria uma espécie de uma meditação. Ele não chamaria de meditação de uma forma tradicional, o que é uma meditação, mas ele chamaria de um desenvolvimento, um exercício de desenvolvimento mental. Porque a pessoa que chega até ele poderia, quase qualquer um poderia equilibrar aquilo ali por 30 segundos sem deixar cair. Mas quando a gente vai para 10 minutos, a mente muda. E tem uma mudança aparente da mente. E aí você escuta quando aquele pedaço de pau cai no chão e aquele barulho parece muito alto, todo mundo fica meio alarmado por aquilo. Então, isso é um exemplo de se banhar num tédio. E talvez a próxima vez que a gente pratica, faria uma coisa muito excitante, mas também doloroso, para dar um contraste. E aí, levando as pessoas nessa jornada por anos e anos e décadas, ele tem estudantes que estão décadas com eles. Então, ele começa a construir uma um senso de eu completamente diferente e uma relação com a dor e com o sofrimento completamente diferente. Então, tem uma outra pergunta que pode ser pertinente também aqui, que pede para comentar sobre memória celular e a relação com o trauma. E se e o Ale está comentando se essa prática de se banhar com o tédio poderia ajudar isso. Então, ele já falou algumas coisas, ele não quer entrar no aspecto, uma discussão muito técnica, e nem ele é qualificado para descrever isso. Mas, de forma curiosa, ninguém é qualificado o suficiente para discutir memória, né? A gente não entende a memória. Tem algumas coisas que a gente sabe sobre a memória e tem algumas coisas que a gente sabe sobre inteligência, mas a gente tem mais dificuldades e mais coisas desconhecidas do que conhecidas. Então, é algo muito importante para botar como a base. Memória não é uma coisa simples como uma memória de um computador. E tem muitas tradições que trabalham a partir da memória para a transformação do ser na prática da união. Isso é uma outra porta, como as tradições antigas na Europa trabalham muito com a memória, o palácio da memória, em outras práticas. Tem também praticantes tibetanos que são especializados em memorização. Então, isso é uma área da memória. Mas como que a gente pode desenvolver o senso da nossa vida e da nossa vida, essa autorreferência, essa coisa que está ali quando você não olha, mas que é totalmente funcional. E aí, quando você olha, ela não desaparece. E aí entra numa espécie de um loop. Então, a memória é algo muito escorregadio.
Então, a memória ela pode estar guardada em diferentes lugares. Você pode ter uma massagem, ou você bate numa porta, e aí você vem com uma memória da infância. Ou então você sente um cheiro, e aí vem uma memória de anos e anos atrás. Então, as práticas físicas nos dão uma chance da gente interagir com essas pequenas moléculas, pequenas juntas, pequenas oportunidades de soltar essas memórias guardadas. Então, por isso que uma pessoa que está lidando com muita repressão e trauma, ela pode se beneficiar com o movimento, movimentar de forma diferente. Isso é muito importante. As pessoas sabem sobre se mover mais, mas o que eles estão deixando de olhar, que eles estão sempre se movendo da mesma forma, andando, ou então a outra pessoa nada, outra pessoa vai para a ginástica. E a prática de movimento, da forma que ele vê a parte da educação, é criar oportunidades de se mexer de forma diferente. Então você se renova com diferentes movimentos. Isso é muito poderoso. Isso é algo que está perdido. Quando você mora nas montanhas, no Tibete, cada passo é fresco. Cada lugar que você bota o pé é diferente. Os elementos estão muito presentes. E aí a gente tem que interagir com eles. Qualquer dificuldade no nosso ambiente puxa isso da gente. Mas os confortos que a gente tem na nossa vida moderna, então os confortos nos pedem para trabalhar de uma outra forma. Então, é, então agora uma pergunta para o Rinpoche. Rinpoche comentou o James Nestor, mas não só ali, mas também na tradição tibetana, tanto sobre respiração. E tinha uma pergunta sobre o que acontece com a nossa consciência e atenção uma vez que a gente diminui a respiração, talvez até movendo para uma respiração por minuto. O primeiro, a Rinpoche vai comentar sobre a memória primeiro. Então, na perspectiva tibetana, se fala de dharma, karma, e traços kármicos de muitas vidas ou de vidas passadas, ou então memórias da infância. Então, por exemplo, você bate na porta e você tem uma memória que vem. Então, a ideia também de que cada célula tem o seu relógio, o ritmo. Então, esse ritmo interno de cada célula, e ele está muito impressionado quando ele acorda 5h30 da manhã, 5h33. Então, quando ele muda um monte de coisa, ele, em vez de acordar 5h30, ele acorda 5h35. Então, tem aquele relógio interno que diz para ele acorda. Então, te bota para dormir quando você deve dormir, se você não interferir com o ritmo natural do seu corpo, que a gente sempre faz. Te interfere com tecnologia, com, com jet lag social, então você dorme em diferentes horários. Então, essa ideia da memória é muito interessante. E aí, quanto à respiração, quando a gente pensa na respiração, de acordo com a tradição tibetana, muitas vezes a gente pensa numa respiração rítmica. Então, 23 mil vezes por dia, por exemplo, a gente está respirando. Então, uma respiração rítmica. A gente faz a prática de tumo, que a gente está segurando, retendo por alguns minutos, aqueles minutos, você não está respirando mais. Então você está respirando menos, como James Nestor falou. Então você pode ter 5, 6 respirações por minuto. Então os números da respiração mudam.
E isso tudo conta só na relação que você tem com o corpo. Então, a gente sempre fala como se a gente tem um corpo, sempre. Mas essa contagem das respirações não, não fazem sentido quando você não tem o corpo. Quando você vai para o seu eu eterno. Então, se a respiração está tão sutil que não vai depender mais da respiração, do oxigênio. Então, quando a gente vai para uma meditação muito profunda, tem momentos de ausência de eu, ausência de sensação, ausência de pensamentos. Então, essas ausências são partes importantes da meditação mais avançada. Então, obrigado, Rinpoche. Tem uma outra pergunta aqui que talvez possa ser respondida agora ou algo mais simples. Como trabalhar com routine? Sei que é algo muito complexo, mas talvez tenha algo simples que depois você possa comentar sobre isso. Então, primeiro, em vez de pensar em entrar na prática, talvez o Guru Google está ali. Você pode perguntar o Google Guru e aí ter algumas informações sobre as práticas, história, o que significa praticar, sucesso da prática, os desafios da prática. Pesquisaria um pouco sobre isso. Ele está comentando sobre o Rushin, né? E aí você vai saber, então, o que você vai fazer em seguida. Então, agradecendo o Rinpoche, sabe que estamos terminando, mas uma pergunta para o Ido, é uma das coisas que, olha, eu gosto muito de ouvir, que é sobre escrever e soltar esse aspecto intelectual e aí depois de soltar. Então, isso se refere à forma que a gente modela as coisas. Tem uma frase que ele gosta: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E isso, toca isso. É muito importante para a gente sistematizar as coisas para o intelecto. O intelecto tem essa questão meio de secar as coisas. A gente quer dissecar e, eventualmente, até destruir as coisas para a gente. Mas o processo de negar essa dissecação é não ficar amigo daquilo, não acalmar aquilo. Portanto, ele sente que uma boa prática é modelar, sistematizar as coisas, então você escreve as coisas e aí depois no final você amassa aquilo e joga fora. E aí faz um outro. E aí você escreve um outro modelo e depois você amassa e joga fora. Então isso nos dá os dois, o aspecto desse trabalhar esse apego, porque a gente precisa no dia a dia essa capacidade de secar do intelecto. Mas por outro lado, ensina a gente também a soltar um pouco isso. Então, isso também está relacionado com o que a gente falou antes, de alguns hábitos, adicções que a gente possa ter. Até, por exemplo, o próprio apego à vida, que está ligado também à questão da respiração, essa necessidade de respirar. E isso talvez seja a coisa mais primal, mais experiência de viver. Então, quando tem uma superação disso, da respiração, e há um estado de sem respiração ou de redução da respiração, ou uma respiração muito
esticada e meio caótica, aí você começa a interagir com algo muito profundo sobre estar aqui nesse corpo, que a própria experiência física é afetada. Então, por isso que ele acredita muito nas práticas de respiração para integrar os movimentos. Ele espera que isso colocou um pouco de coerência nisso. Então, tem algum comentário final, Rinpoche? Essa ideia de você ter os modelos e depois amassar eles e jogar fora. Um comentário final que o Rinpoche queira fazer. Então, na experiência humana, a gente passa por essas coisas, a gente tem expectativas um do outro. Isso são estruturas, são modelos, comportamentos previsíveis da nossa identidade de dor. Você faz alguma coisa, você espera alguma coisa, então depois você percebe que, não era bem assim. Aí você se sente meio reativo, emocional. Aí você tem que soltar, deixar aquilo se dissolver, aquilo não importa mais. Quanto eu puder manter uma sensação de amor para o meu filho, não importa, ele está saudável, ele está seguro, eu amo ele, é isso que importa. Ou então seu amigo. No final, quem que está certo, quem que está errado, o que que a gente deve fazer ou não, todas essas expectativas um do outro, isso não importa. O que importa é manter esse respeito genuíno da individualidade do outro. E aí, quando você tem uma relação desse jeito, é relação dura. Relação com o outro e relação com você mesmo. Mas quando você tem uma estrutura muito rígida, que tem que ser só desse jeito, aí você não consegue ficar espontâneo e aquilo te destrói. A estrutura, ela se torna autodestrutiva e aí você não tem nada para descansar, porque você nunca exercitou esse aspecto não estruturado, esse aspecto sem limite. Esse aspecto não existe para você. Você só existe dentro daquela estrutura. Então, a Léa está agradecendo aos dois e agradecendo a todo mundo pessoas que a gente não vê, o Milos, que dá o apoio técnico, Polly, que apoia a Cyber Sangha, e, e Summer do lado do Ido, que também ajudou. Então, ele gostaria de agradecer a todo mundo, e em particular Ido e o Rinpoche, por esse diálogo maravilhoso. Muito, muito obrigado. Então, obrigado, gente. Todo mundo tenha um ótimo dia e um ótimo dia de lua cheia.